Que difícil, essa luz deixa todo mundo bonito, né? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Voltamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar uma coisa que eu acho que é meio que em story time, porém não, só contando pra vocês como eu, Fernanda, aprendi inglês sem fazer nenhuma aula de inglês no Brasil, tirando aquelas aulas básicas da escola. Então se você tem interesse de saber, continua assistindo o vídeo e vamos lá. Primeiramente, se você não me conhece, meu nome é Fernanda, eu tenho um canal de diário de intercâmbio nos Estados Unidos que você pode conferir nos vídeos anteriores, e hoje em dia eu moro aqui na Austrália e conto um pouco mais do meu dia a dia aqui, como funcionam as coisas. E eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse no meu canal e deixasse seu joinha já pra ajudar. E se você já me conhece, muito obrigada por estar assistindo mais um vídeo, também deixe seu joinha e vamos lá. Eu acho que uma coisa que é legal de eu compartilhar e que eu nunca falei aqui no canal é como eu aprendi inglês. Isso é uma história muito engraçada, até porque eu nunca fiz curso de inglês no Brasil, eu nunca estudei no Brasil, tirando aquela coisa básica que a gente aprende na escola. Minha mãe fez 11 anos de escola de inglês quando ela era mais nova. Hoje em dia ela tem inglês meio enferrujado, mas ela ainda entende a gente falar com ela. Eu nunca tive curiosidade de aprender o inglês porque eu sempre gostei muito do espanhol, na realidade. Eu lembro que até a Ingrid, uma amiga minha muito próxima, ela adorava inglês, ela falava inglês, e eu não queria, eu queria espanhol, eu queria saber de espanhol, sei lá o que, sei lá o que. Acho que era por causa daquela fase de rebeldes, enfim. Até que uma vez, quando eu tinha 12 ou 13 anos, eu fiz um cruzeiro com a minha mãe, de Miami até Bahamas, e eu conheci um menino americano e eu fiquei apaixonada pelo menino. E eu não conseguia me comunicar com ele porque eu não falava inglês. Na real, eu consegui me comunicar com ele porque a mãe dele era brasileira, então ele falava um pouco de português. Foi por esse motivo que eu consegui. Inclusive, Nick, se você estiver assistindo, falando de você mesmo. Na real, a partir daquele momento, eu aprendi que eu precisava do inglês pra conhecer as pessoas que eu queria conhecer na vida. E que só o português ou o espanhol não iam me levar a oportunidades de fazer as amizades que eu queria fazer. E naquela época a gente tava pensando na minha festa de 15 anos, como ia ser. Eu e minha mãe já tava programando, já tava, enfim, né? Tendo aquele pensamento, aquele preparatório da festa de 15 anos. Até que eu decidi que eu não queria mais festa de 15 anos, que eu queria fazer intercâmbio e que eu queria estudar inglês. Quando eu falei isso pra minha mãe, ela jogou a real, ela falou: eu tenho zero condições de pagar pra você um intercâmbio de high school agora. No ano da minha festa de 15 anos, a gente foi na feira de intercâmbio que teve em São Paulo. Eu não queria fazer aqueles intercâmbios daquelas empresas que vocês conhecem, populares, que levam pra fazer um mês na Califórnia ou, sei lá, Flórida e etc., com um grupo de brasileiros. Eu, desde pequena, não queria aquilo. Eu nunca fui de ter muita interação com brasileiro depois que eu comecei a descobrir mundo fora do Brasil. Eu sempre quis conhecer pessoas de outro país, fazer outras amizades, descobrir outras culturas. Sempre quis muito estar relacionada com pessoas internacionais. Até que eu acho que vocês percebem isso, quando eu voltei pro Brasil no meu intercâmbio dos Estados Unidos, eu só saía com amigos de outros países, eu namorei um menino de outro país, então até no Brasil eu não me relacionava com brasileiros. E aqui na Austrália eu tenho a Gabi, que tá atrás da câmera de novo, e eu tenho assim 2 amigas brasileiras que são também meu braço direito aqui, mas tirando elas, eu fujo o máximo possível. Dica minha pessoal que eu dou pra vocês: cara, se vocês estão em outro país, se vocês estão estudando, vocês querem aprender inglês, ou se vocês querem experienciar uma coisa fora do país de vocês, não fica num grupo de brasileiro. Não faz sentido você gastar uma puta de uma grana pra ir pra outro país pra você ficar saindo com brasileiro. Você não vai aprender a língua, você não vai aprender sobre a cultura do outro país ou de qualquer outro país que seja, você não vai evoluir. Então, assim, fica no Brasil e guarda o dinheiro. Isso é uma opinião minha. Mas tem muita gente que gosta de sair do país e se conectar com brasileiro por X motivos, o que eu não entendo, sinceramente. Anyways, voltando ao assunto, né? Eu não queria fazer aqueles intercâmbios que fosse eu e mais 15 brasileiros pra Flórida, onde só vai ter brasileiro, ou pra Califórnia, que só vai ter brasileiro. Então a gente foi na feira de intercâmbio, a gente começou a pesquisar, a gente começou a ver intercâmbios que eram realísticos pra mim, porque naquele momento a minha mãe não tinha condições de me mandar no high school. E aí, nessa feira de intercâmbio, a gente viu esse intercâmbio, esse summer camp, que era um acampamento de verão, que era um mês, em Baltimore. Baltimore, pra quem não sabe, é 3 horas de Nova York. Então, naquele acampamento, seriam com 2.000 americanos. Eu dividiria quarto com meninas de outros países que também estariam lá para aprender o inglês.
Então, a gente investiu naquele intercâmbio, cancelou minha festa de 15 anos, investiu naquilo. E foi assim que eu dei o meu primeiro passo no inglês. Eu saí do Brasil com 15 anos, eu tinha já, que foi em junho, eu tinha acabado de completar 15 anos. Saí do Brasil e fui pra Baltimore, só que não tem voo direto pra Baltimore, então eu fiz escala na Carolina do Norte. E eu tava sozinha no voo, eu não falava inglês, naquele momento eu não falava inglês nenhum. O inglês que eu tinha era aquele básico de escola, verbo to be, e era isso. E pra passar na imigração, eu me caguei inteira. Enfim, gente, eu não conseguia me comunicar. Passei pela imigração e eu fiz esse acampamento de verão. No meu caso, eu tinha mais 2 ou 3 brasileiros no acampamento de verão, mas a gente também não tinha muito contato pra poder me forçar a aprender a língua. Em um mês, eu saí do nível básico de inglês pro intermediário avançado. Eu errava muito em conjugar verbo, em fazer textos grandes, fazer frases grandes, mas se você falasse comigo em inglês, eu entenderia tranquilamente. Eu dividia quarto com mais 3 meninas da Rússia, então assim, eu não falo russo, elas não falavam português. Então era uma loucura. E, cara, era tão divertido aquele lugar, porque era assim, um acampamento de verão, porém, os americanos, eles não ficavam com a gente no período da noite. Eles vinham para o acampamento às 7 da manhã e iam embora às 3 da tarde, mais ou menos. E aí, à noite, das 4 da tarde às 9 da noite, a gente tinha as aulas de inglês. Então, a gente passava o dia inteiro fazendo atividade com os americanos, ia fazer trilha, ia fazer acampamento, ia fazer canoagem, ia pescar, ia no cinema, ia, enfim, fazer milhões de coisas de segunda a sexta. E durante os fins de semana, a gente fazia viagens. Então, de Baltimore, a gente foi pra Pensilvânia, no Hershey's Park. A gente foi pra Filadélfia, a gente foi pra Washington e a gente foi pra Nova York. Foram 4 viagens e foi, assim, sensacional. Então, aquele período inteiro durante o dia que a gente ficava com americanos, eu tinha que praticar o inglês, eu não tinha escolha. Então, eu fazia mímica. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei na sala, perguntaram meu nome, de onde era, eu falei tranquilo. A professora perguntou pros americanos se alguém tinha alguma pergunta para os intercambistas. Uma americana levantou a mão e ela falou, "You're so pretty", pra mim. Só que eu não entendi nada que ela falou. Aí eu fiquei olhando pra cara dela e falei, "Yeah!" E, tipo, todo mundo começou a rir da minha... É sério essa história. Todo mundo começou a rir da minha cara e eu fiquei sem entender nada. E aí a outra intercambista brasileira, ela pegou e falou que você é bonita e você acabou de concordar. Pra vocês verem o nível de inglês que eu tinha naquela época. Tinha dias que eu chorava, tinha muitos dias que eu chorava. A gente tinha os campus que a gente dormia, era dentro da universidade. Então eu saía do acampamento, eu ia pra biblioteca, ficava lendo livro, ficava praticando. Então eu me dediquei muito pra aprender também. Então era assim, era muito cansativo, era muito intenso, mas ao mesmo tempo era muito divertido. Eu aproveitei muito, eu tive memórias incríveis, eu tive experiências sensacionais. Eu lembro que no meu último dia lá eu chorei muito, porque eu fiquei muito próxima delas, eu fiquei muito amiga delas. E cara, foi tão louco pra mim, a diferença cultural, no sentido de que as meninas, quando eu olhava pra elas, eu achava elas assim, deusas, porque elas eram todas loiras, do olho azul, lindas. E elas olhavam pra mim e pensavam a mesma coisa. Ver o choque, as diferenças culturais. Pra eles, uma pessoa morena, de pele morena, cabelo castanho, é muito diferente da realidade deles, o que pra mim, naquela época, ver loira do olho azul era coisa sensacional, coisa linda, mais linda do mundo. Hoje eu adoro ser morena, adoro ser a cor do pecado brasileira. E é isso. Mas naquela época eu morria pra ser loira, porque pra mim, na minha cultura, era aquilo que era a beleza. E, enfim, foi assim que eu comecei a aprender o inglês. Depois, então, quando eu voltei pro Brasil, eu continuei praticando, continuei vendo séries em inglês, ouvindo música em inglês, praticando como eu podia, até que eu fiz o intercâmbio de high school nos Estados Unidos. E daí foi onde eu aprendi realmente o inglês, porque eu ia fazer o ensino médio nos Estados Unidos, então eu tinha todas as aulas em inglês, eu passava o dia com um americano, na minha escola só tinha eu e o meu host brother, que ele nem brasileiro era, tipo, ele nasceu no Brasil, mas se mudou para os Estados Unidos com 4 anos, então o português dele era todo errado, então foi ali que eu realmente aprendi o inglês. E depois, quando eu voltei pro Brasil, como vocês acompanharam, tinha muito amigo intercambista. Eu namorei o Jack, que era britânico. Eu mantive muito contato com meus amigos de fora. Comecei a trabalhar no aeroporto para uma companhia americana, então eu falava inglês todo dia. Dentro de casa, eu e a minha mãe, a gente tentava se comunicar em inglês o quanto possível. Eu vim pra Austrália daqui, então. Mas aqui eu não falo inglês, eu falo australiano, né? Porque não é nem inglês essa língua aqui. Foi muito esforço, não precisei fazer nenhum curso de inglês,
brasileiro, até porque eu não pagaria pros meus filhos. Meus filhos não vão crescer no Brasil, mas se fosse, eu não pagaria pra eles curso de inglês. Eu guardaria e quando eles tivessem, tipo, 10, 11 anos, eu mandaria eles pro intercâmbio e falar, vai, se vira, aprende aí que vai ser um investimento muito melhor. Então, foi assim que eu aprendi inglês. Long story short time aí. Comentem aqui embaixo como vocês aprenderem inglês, como vocês pensam em aprender inglês. E se tiver alguma dúvida, também responderei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Um super beijo e até o próximo vídeo.